Olá pessoal, hoje é o segundo vídeo que eu falo sobre minha alma. Na verdade, o quarto vídeo, né? Mas o que fala sobre o livro, realmente o livro que eu tô desvelando para vocês é o segundo, né? O segundo vídeo que eu tô falando para vocês aqui. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. A gente começou com o capítulo 1, Despertar da Consciência, Lone falando dele, né, a conversão de Lone, o início da conversão dele, né, o início, né, que ele se confessa com o padre Bra, que significa padre bom, né, então ele se casa com Livet, depois, lá no final, ele se casa com Livet, mas a Livet vai falar agora, e é como se o livro fosse escrito, e foi, né? De certa forma foi escrito por F.W. Lone, né? Então ele escreve o livro e é como se ele narrasse a história toda do livro. É o F.W. Lone quem narra, que é o pseudônimo desse que vos fala, né? Então, vamos lá, Livet. Livet era criança quando foi abusada pelo seu padrasto. Tinha 6 anos. Sua mãe havia saído para comprar pão, leite e os preservativos do pai de Livet, pai entre aspas, né? Que na verdade era meio irmão de sua mãe, que haviam concebido uma filha chamada Cindy, 2 anos mais velha que Livet, fruto do amor da vida de sua mãe Lidande. O homem que Deus havia escolhido para ela não aguentou a realidade de saber que ela havia tido uma filha de seu meio-irmão e que já estava com 1 ano. Né? Mais tarde vocês vão conhecer o pai da Livet. Ele vai se encontrar com William, né, de uma forma misteriosa, e vocês vão saber por que misteriosa. Né? Vou deixar o gostinho para um momento. Portanto, nessa família desfigurada coabitavam um casal de meio-irmãos e 2 meia-irmãs. Aconteceu que num desses abusos de volta a Livet, essa parte aqui eu vou pular, que é muito violência, muita violência, eu vou pular, tá certo? Estou pulando aqui. Eu não vou falar porque envolve violência, certo? Então não quero traumatizar. Se tiver alguma criança assistindo, né? É melhor ser prudente. Então pulei, como falei que ia pular, né? Capítulo 2, Espera. Lone falando. Passei o dia com a sensação de que me faltava algo. Não sei direito o que. No auge dos meus 31 anos, decidi iniciar a carreira de escritor, graças ao apoio de meus genitores e do padre Bra. Pude trabalhar em um local agradável com um computador simples, mas eficiente. Conversava com o padre praticamente todos os dias. Às vezes dizia uma ideia que tinha sobre algum livro que estava surgindo em minha alma e ele sorria. Daí eu fiz surgindo em minha alma, né? Minha alma é o nome do livro, né? E o padre sorria, né? Satisfeito pelo bom caminho que eu havia escolhido. Era outro homem, já não era afeito às noitadas, parei de beber, já começava a ajudar na igreja. No ambiente de minha casa escrevia, onde havia uma janela bem acima de uma escrivaninha. Levava sempre meu café ou um chá, além de uma jarra d'água natural. Havia a cozinha e copa num só ambiente, separados por meia parede, onde fazia minhas refeições e recuperava a energia para continuar a escrever. Depois, num outro ambiente, relaxava a cabeça e fazia meditação, lia as sagradas escrituras e entoava algum canto com meu velho instrumento de cordas presente de um irmão meu. Na minha família existem 4 homens, nosso pai e meus 2 irmãos que também são músicos. Eles são profissionais. Tenho a música apenas por hobby
e para buscar inspiração para meus livros. Isso aqui é a realidade de Londres. Comigo é diferente, viu? Isso aí não tem nada a ver comigo, mas eu puxei da minha família, né? Que realmente são 4 homens que tem na família, mas a minha inspiração acontece diferente, né? Eu vejo filmes, né? Eu me inspiro como? Como é que você se inspira para escrever esses livros? Pois bem, eu vejo filmes, né? Filmes de ficção, filmes de romance. Acho uma cena bonita, aí vejo, isso aqui ficava legal, então aí eu copio um pouco, né? Não copio porque senão se eu copio igual é plágio, né? Então eu tiro um pouco inspirado por alguma cena de filme. É diferente da história de Londres. Londres se inspirava tocando violão e cantando, né, louvores a Deus, né? Eu não, né? Assim, é diferente. Mas, por exemplo, meus irmãos são músicos, são também, né? O meu irmão mais velho é músico e meu irmão mais novo também é músico. Os 3 são músicos, meu pai também é músico, né? Então todos são músicos lá em casa. Mas eles são mais do que eu, né? Evidentemente, né? Eles tocam mais do que eu, são mais músicos do que eu, embora não trabalhem com isso, né? Bom, aí nesse momento aqui, ficção e realidade se misturam um pouco, mas só no fato de serem músicos e irmãos e serem 4 homens numa casa. Pronto, só isso. Só isso. Acabei por nascer com uma alma sensível demais. Qualquer contrariedade sentia raivas e depois chorava. Com os encontros na igreja, as contrariedades deram lugar à vontade de resolver a situação. A raiva deu lugar à inconformidade e o choro continuou vindo, mas sem qualquer expressão facial. Apenas lágrimas que deixo que escorram pela minha face. Bom, isso é Lonely falando, né? Não sou eu. Isso aí, a conversão de Lonely se deu aos 31 anos. A minha conversão pessoal se deu aos 20, né? Diferente, né? Tem diferenças absurdas, né? Mas é um personagem que eu criei, baseado em alguma coisa minha. Onde é que eu vou partir? Vou partir da onde? Eu pensei, eu quero escrever um livro comercial. Eu vou partir da onde, né? Que personagens? Lá eu parti do William, escrevi, né? O William é assim, assado. Aí depois veio a Olivet, é assim, assado. Aí vieram os irmãos Einstein, né? Que são assim, assado. Albert é assim, Henry é assim, isso aqui. E aí foi surgindo no papel. Depois eu escrevi no computador e foi criando assim, em cima do que eu havia escrito no papel. É assim que eu componho, assim que eu escrevo os meus livros, né? Eles saem assim. Eu escrevo no papel e depois vai para o livro. Inconformidade, parei onde? Sim. Com 32 anos eu continuava a escrever. No dia 21 de julho de 2009, escrevia freneticamente e senti que alguém me observava. Levantei-me e olhei pela janela. Ninguém. Fui à cozinha a fim de encher a jarra com água. Depois voltei a escrever e, sem que quisesse, as lágrimas estavam escorrendo novamente. Nessa hora, percebi um pequeno aparelho que nunca havia visto antes, repousando na extremidade direita da mesa. Era uma espécie de celular, mas sem números e não tinha como colocá-los. Não era nenhum aparelho que houvesse visto. Talvez semelhante a esse smartphone de hoje, o iPhone de hoje, né? Mais semelhante, né? Que não tem número, não tem... Antigamente tinha número, né? Lembra, né? Que teve uma época que tinha número e tudo isso. O iPhone e os smartphones de hoje não tem, são parecidos com a visão lá do Lone lá que ele viu, do aparelho que ele viu, né? Como ele fala aqui, era uma espécie de celular, mas sem números e não tinha como colocá-los. Não era nenhum aparelho que houvesse visto. Estava em cima da minha escrivaninha. Ele era retangular e de fina espessura. Cabia na palma de minha mão. A tela estava escura e não aparecia nada. Quando apertei uma espécie de botão lateral, acenderam-se umas luzes na tela que havia ficado azul. O invólucro era de cor acinzentada. A primeira vez que vi, fiquei assustado e larguei ali mesmo. Depois pensei melhor e o coloquei em um lugar que só eu sabia
longe de curiosos como eu. Como ele, né? Como ele mesmo. Fui beber água para me acalmar. Respirei fundo e duvidei de que estivesse acontecendo aquilo mesmo comigo. Fui até o local que estava o misterioso aparelho e ele continuava na tela azul com os dizeres: pense na sua mulher ideal. Pense na data de seu nascimento. Dia, mês e ano, rosto, corpo, cabelos, olhos, caráter, inteligência, e você irá se comunicar com ela. Em qualquer tempo, até mesmo agora, se quiser, por meio deste dispositivo. Apareceu essa mensagem, no dispositivo apareceu essa mensagem, né? A partir daí comecei a achar que era alguma brincadeira do padre Bra. Ele pensou que fosse o padre que estava brincando com ele, botou um aparelho novo, que eram muito amigos, né? Como ele sabe que gosto de tecnologias de última geração, deveria estar querendo pregar-me uma peça. Com o máximo de cuidado, coloquei o aparelho misterioso no bolso direito da frente na calça jeans e fui ao padre Bra com o intuito de devolvê-lo. Ele pensou que fosse o padre. A casa onde moro fica próximo à igreja e a janela do meu escritório às vezes fica aberta para arejar o ambiente. A única pessoa que tem permissão de entrar em meu jardim é o padre Bra, por ser meu confessor e confidente, que agora estava meditando com um livro em mãos. Era perto das 18 horas. Na certa, o padre estava rezando as vésperas, né? Não lembro bem. Sentei próximo a ele, que ao terminar veio em minha direção e perguntou: filho, veio confessar seus pecados a Deus? Sorri e disse: quem precisa se confessar é o Senhor. Fica pregando peças em seus filhos? Falei isso segurando a risada e pensando como é que Padre Bra poderia ter feito isso comigo e ainda ficar tão sério. Ele pensou de fato que era o padre que tinha levado aquele aparelho que cabia na palma da mão dele, né? Estranho, sem botões, sem nada, né? Só um botão lateral e tal. Então ele ficou pensando que foi o Padre Bra, porque só o padre tinha acesso à casa dele. Mas vocês vão ver que não foi o padre, né? O padre Bra franziu a testa, colocou a mão na face e olhou para cima e à direita, tentando lembrar o que fizera. E calmamente disse: tipo assim, né? O que foi que eu fiz? Não lembro de ter pregado nenhuma peça em meus filhos. E emendou: por que estás me dizendo isso, meu filho? Engoli seco, meu coração deu uns pulos dentro do meu peito, fiquei com vergonha do padre e disse que havia me enganado e lhe pedi 1000 desculpas. Ele suspirou, sorriu e disse com aquela calma de sempre: tudo bem, depois conversamos. Porque ele não quis dizer que encontrou o aparelho, ele não mostrou o aparelho, né, o padre. Quando saí da igreja, muito envergonhado, confuso e preocupado, percebi um vulto passando por mim. Senti um perfume de mulher, muito gostoso, indescritível, e ia ver quem era. Mas lembrei do aparelho em meu bolso e coloquei a mão, olhando para os lados para ver se ninguém via. Fui dar uma olhada e tinha escrito: espera. Esperei um pouco, mas assustado com aquilo, coloquei o aparelho no bolso e saí dali ouvindo choro de mulher. Então ele cruzou com a Livet, né? Esse perfume natural dela chamava a atenção do William, né? Aí ele, consternado, condoído e pensativo, fiquei. Pensei em voltar, ver quem era tal mulher que me parecia desesperada. Mas devido ao respeito pelo padre Bra, não voltei lá. Mas comecei a fazer orações por ela, certo de que Deus me atenderia. Era o ano de 2009. Lembro até do dia, 21 de julho, uma terça-feira. Então eu queria fazer uma correção aqui, né? Na verdade, a conversão do William é semelhante à minha, né? Foi em 2008, na verdade, a conversão do William, né? A minha foi em 2007, mas só para ver aqui que eu estou partindo do ano 2007 e vou paulatinamente
seguindo no tempo, né? Avançando no tempo. Então a Livet, agora essa parte da Livet. Eu não vou ler essa parte porque também é uma parte muito... Deixa eu ver aqui, eu acho que dá para ler essa parte aqui. Bom, já deu 15 minutos, eu vou dar uma paradinha, tá certo? Depois eu volto aqui, de onde parei, na página 15, falando da Livet, né? A parte da Livet, da parte que a Livet chega lá em Visby, né? Como é que ela sai de Oslo para Visby, entendeu? Então, é isso. Espero que estejam gostando. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fui!